Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Histórias e Memórias, conteúdo produzido pelo estúdio aqui da Show, no qual eu tenho muita honra e prazer de estar comandando e estar à frente desse projeto inovador e exclusivo para você que sempre acompanha tudo que acontece aqui no estúdio A Show. E hoje, meus amigos, no Histórias e Memórias, eu tenho a honra de poder entrevistar e eternizar a história e criar memórias do dia de hoje com uma das grandes empresárias, palestrantes e mentoras de Governador Valadares. Falo dela, Gisele Mira, que o seu nome virou uma marca referência aqui em Governador Valadares, não só nas áreas em que ela está inserida, mas principalmente pelo simples fato dela ser quem ela é. Gisele, primeiramente, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui, obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque é ao vivo, então é boa noite, mas se Deus quiser, muitas pessoas vão acompanhar depois o gravado e aí você pode ficar à vontade, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, eu falei com você e falo sempre, pode contar comigo, se for para impactar vidas, inspirar pessoas, estou aqui, só me chamar. Com certeza, Gisele. Para começar nosso bate-papo, você como ninguém que trabalha muito a questão da mente das pessoas, a inteligência emocional, sabe que principalmente por conta do advento nefasto da pandemia, ou seja, de 2020 para cá, o papel da discussão voltada para a saúde mental de nós brasileiros, de todos os integrantes deste planeta, começou a vir à tona, principalmente por causa da pandemia, e hoje se estabeleceu como algo muito grande que precisa ser falado. As pessoas hoje se preocupam mais com as suas respectivas mentes. Feito esse pequeno preâmbulo, como você tá? Como é que tá a sua vida? Tá tudo ok? Tudo bem? Na verdade, a gente fala o seguinte, quando nós falamos em saúde mental, nós falamos que se há saúde, em algum momento houve alguma doença, né? Exato. E Gabor Maté é um dos maiores psiquiatras hoje que fala sobre doenças mentais que hoje estão em voga, né? Sim. TDAH, autismo, TOC, TOD, tudo que tem aí. E ele fala o seguinte, isso não é uma doença. Todos os seres humanos têm de carga genética para qualquer disposições desses desvios. O problema são os traumas. Exato. Que engatilham essas doenças mentais que ele não gosta de chamar de doença. E quando nós falamos em saúde mental, nós falamos um estado de presença, como eu estou me sentindo. E quando eu calço tênis de manhã, né, Gustavo? Eu sempre calço tênis todo dia de manhã, eu falo, comece calçando tênis. Eu sempre falo o seguinte, como é que eu estou me sentindo hoje? Por quê? Porque para eu estar feliz, em algum momento eu tenho que ter estado triste, né? Não existe uma felicidade, isso é um estado momentâneo que passa. E a gente sempre tem que investigar o seguinte, o que aconteceu comigo nas últimas 48 horas? Porque para cada uma emoção negativa, você precisa de 15 positivas. Exato. Então, quando você pergunta comigo, como é que eu tô? Eu tenho que parar, deixa eu ver. Tô bem, tô com problema também, mas foco na solução. Né? Mas, assim, cada vez mais consciente desse estado mental para saber qual pano de fundo eu estou, para quando vier uma crítica, uma ofensa ou problema, a minha reação tem que valer da observação do meu pano de fundo. Então, é uma pergunta que a gente deveria se fazer o tempo inteiro, Exato. Na verdade. Como eu estou? Por que isso teve o poder de alterar meu estado de indução? Com certeza. Né? Isso é por aí, essa resposta. E, Gisele, para a gente poder entrar e começar a criar memórias do dia de hoje e eternizar a sua história, a Gisele, que estudou no Colégio Lodinas, no Ibituruna, e que certa vez, ou por duas vezes, quis trabalhar na grafite para poder conquistar o seu próprio dinheiro, bem nova, e que também já trabalhou na Telemig para poder comprar a primeira moto. Você, nessa época, imaginava ser quem você é hoje? Não imaginava. Na verdade, Lourdinas, Imaculada, Nacle, Inter, Ibituruna, depois aquele outro que tinha aqui em cima da lápis de cor, acho que não era Cipicon, não, esqueci o nome, Pitágoras. Sim. Todos eles foram aonde meus pais conseguiam a bolsa. Então, a gente mudava de escola todo ano, né? Minha mãe, nós somos 4 mulheres. Se eu colocar 2, consegue minha bolsa? Se eu colocar... E era assim. Então, a minha referência, a minha expectativa era de ter que trabalhar para, né? Meu pai sempre levava a gente no lixão para buscar o vidro de mel, colocava a gente para lavar o vidro de mel. Eu era engraçado demais, eu odiava aquilo, gente. E ele deixava aquilo de molho, aí você tinha que pegar um bombril, limpar a boquinha, tirar a ferrugem, para depois, né, desinfetar e envasar aquele mel. E já levou a gente para apiário. Então, não é que eu não
eu não imaginava, não, nunca. Porque a nossa referência de sucesso ou de fracasso, ela depende do nosso ecossistema. E o meu ecossistema, na década de 80 e de 90, as pessoas ricas era quem tinha um tempo para uma jaqueta do Planeta Hollywood ou uma mochila da Company. Essa era a minha referência de riqueza, né? A gente não tinha essas grandiosidades que tem hoje de bilhões, de Elon Musk, de Zuckerberg. Não tinha essa referência. Então, eu não tinha uma referência de ter algo além. Mas uma coisa eu construía, eu posso. E minha mãe me levava para poder vender coisa do Paraguai com ela, e eu via minha mãe vendendo e falava, olha, eu acho que eu já sei fazer isso daqui. Mas era sempre assim, eu vou fazer o melhor que eu posso na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condição de fazer melhor ainda. Mas mesmo quando eu abri a empresa, eu não sabia onde ia chegar, não. É só assim, eu vou fazer o meu melhor todos os dias. E não tem opção de não fazer. Eu acho que por conta dessa história que foi construída em cima de trabalho, resiliência, alguns gatilhos de humilhação, quando você não tem dinheiro e estuda numa escola particular, eu sei que os pais fazem o melhor para os filhos, né? Minha mãe conseguiu me colocar lá. Fiquei muitos anos em Bituruna, mas quando um colega tem algo que você não tem, a criança não consegue entender aquilo, e aquilo vira gatilho de humilhação. Quando você vê hoje umas pessoas comprando 200 bolsas, 200 sapatos, 500 relógios, quando elas ganham dinheiro, tem tudo a ver com o gatilho de humilhação que elas viveram, possivelmente nesse ambiente escolar, sabe? Mas uma coisa foi muito trabalhada nesse período, principalmente na grafite, a autoconfiança. Eu vou sair para procurar um emprego. Você me arruma um emprego? Aí o cara jogou uma blusa e falou, amanhã às 8. Olha, que legal. Né? Foi meu primeiro emprego na grafite, eu acho que com 11, 12 anos de idade. Nem identidade eu tinha. Hoje em dia parece que nem pode, né? Nem pode, é um absurdo isso. Se o povo E você fala o seguinte, Gisele, seu sucesso profissional na sua infância se deve ao quê? A ter trabalhado cedo. Claro. Cara, não é a escola que enobrece o homem, é o trabalho mesmo, sabe? E aquela oportunidade de relacionar com o cliente, de desenvolver habilidades socioemocionais, de tomar um pito de um patrão. O povo hoje não pode nem chamar a atenção que se dói, né? E eu falo, quanto antes você começar a trabalhar, mais resiliência você vai ter para aguentar o sapo que você tem que engolir, aprender a engolir. Então, assim, que legal, você fez um dossiê da minha história. Você deixa, mas em relação a todo esse período que você viveu, e muitas pessoas que não te conhecem ou não sabem da sua história e veem você hoje no patamar de vida que você tem, pelo sucesso financeiro, pelo sucesso familiar, pela vida que você construiu graças a muito trabalho, muitas pessoas não imaginavam, estão sabendo agora que você já teve esse período da sua vida. Feita essa pequena introdução, todo esse processo que você viveu de ser uma aluna bolsista em escolas particulares, de ter que trabalhar para ter o seu próprio dinheiro, para poder sobrar, para poder fazer alguma coisa, às vezes comprar um lanche na escola. Tudo isso que você viveu nos anos 80, 90, essa experiência te ajudou ou te ajuda a ser quem você é hoje no sentido de dar valor a todas as conquistas que você já teve e terá pela frente na sua vida? Esse estado de autoconsciência, ele só é construído com autoconhecimento, sabe? Eu acho que, assim, nos últimos 5 anos, o que eu mais trabalho com as pessoas é justamente de onde você veio, quais as camadas da cebola, né? As influências familiares, escolares, dos amigos, dos avós que você conviveu. E hoje, quando eu olho para o meu trabalho, aí nós estamos falando na Gisele identidade, não no que a Gisele faz, né? Eu gosto muito dessa pergunta, me fale quem é você sem falar o que você faz. Porque as pessoas falam, quem é você? Eu sou Gisele, sou empresária, eu estou perguntando o que você faz, perguntando o que você é. E eu falo o seguinte, essa autoconfiança, esse altruísmo, principalmente, que assina o meu DNA, porque eu tenho uma vontade, um desejo de ajudar. E quando alguém vem comigo para conversar e eu percebo que eu posso ajudar, eu falo, você vai me ouvir? Me escuta, eu acho que o que eu posso fazer vai te ajudar. E tanto eu quanto o meu marido Marcelo, vários amigos nossos abriram empresas por conta de conversa que nós tivemos com eles. E assim, inclusive agora tem um amigo que está me procurando justamente porque ele quer largar um emprego fixo para poder empreender. E a gente é visto como referência nisto. E quando eu vejo isso, tem tudo a ver com o que eu vivi, sim. Exato. Não tem como você separar o que você viveu das atitudes e escolhas que você faz. As suas escolhas, elas são reflexo das suas memórias. É como se fosse uma interpretação através do que eu vi, vivi, ouvi e senti
que eu dou para os fatos e que assinam os meus valores. Eu faço ou eu não faço algo, ou algo me irrita mediante os valores que eu tenho. Isso é construído na infância. Claro. Só que quanto menos estado de consciência você tem de quem é você na identidade, menos você percebe o impacto disso. Então, vamos dar um exemplo. Meus pais são casados até hoje. Não existe casamento perfeito, existe casamento construído em cima de brigas, discussões, construções, né? E ferro com ferro que se afia, né? E aí eu vendo isso, eu trago para o meu casamento o quê? Não é brigar e separar, é brigar, conversar e resolver, porque eu tenho um espelho lá em casa, tenho uma orientação cristã e isso está conduzindo sua atitude. Se você pega esse exemplo e coloca para todas as outras escolhas na vida, você vai ver que sim, a sua infância ela está ditando muito as suas escolhas hoje. Só que quase ninguém tem esse estado de consciência. O fato de você largar um restinho de comida no prato toda vez que você come tem a ver com uma memória de infância. O fato de você não raspar... tudo que eu como sobra um restinho, sabe? Sim. Minha mãe brinca assim, você tá largando pro santo? E, na verdade, eu já te contei essa história? Já. Então, aí eu conto essa história e eu falo o seguinte, cara, como que uma pequena atitude comportamental dos seus pais vão ditar o seu padrão de comportamento de forma inconsciente por toda a sua vida. Então, quando eu falo em criatividade, em altruísmo, em orgulho, prepotência, autossuficiência, que são meus pontos de melhoria, porque a gente tem, sim, habilidades socioemocionais para ser desenvolvidas, mas principalmente esse gosto de ajudar, essa energia alta, tá tudo ligado ao que eu vivi lá atrás. Claro. As experiências que meus pais me permitiram, quando meu pai me levava para feira para vender mel, imagina você na feira, com 10 anos de idade, tendo que abordar o Gustavo. Ô, Gustavo, tudo bem? Vem cá para você conhecer o mel, para você levar uma própolis, você sabe os benefícios de uma própolis? Cara, que coisa boa é um pai permitir um filho ter uma experiência dessa. Né? Então, eu vejo, sim, sabe, muita coisa e falo, não tem como existir a Gisele de hoje sem ter existido essa memória, essa vivência, essa experiência. Partes doloridas que tem que ter, claro, porque não existe formação de personalidade sem trauma, como diz o professor Augusto Cury, mas o mais importante é você valorizar as suas conquistas hoje, valorizando as dores, sim, os perrengues que você viveu lá atrás, né? Isso é amor próprio também, eu acho. É se amar independente do que você viveu, até porque seu passado não define seu futuro. É quem você escolhe ser a partir de. Então, eu tenho muito esse estado de consciência e sou muito feliz. Eu tenho uma história linda. Com certeza, eu sei disso. E em relação à sua vida, o que você faz hoje, eu vejo que um tema que é muito latente na sua vida diariamente é a questão da inteligência emocional. Que as pessoas buscam melhorar, buscam ter, quem nunca teve. E, de fato, é um assunto que chamaram muita atenção de toda a sociedade, principalmente nesse mundo louco que nós estamos vivendo, de tanto trabalho, de tanta cobrança, de muita pressão. É gente querendo ganhar dinheiro, é gente querendo ficar rica, é gente olhando a vida do outro, querendo ter a vida do outro. Enfim, o que é inteligência emocional? Olha só. A questão toda é, todo mundo está buscando? Não, mas deveria estar buscando. Fala assim, mas o que você vende? Eu vendo o que todo mundo precisa, é fazer o caminho de dentro. Hoje eu estava falando isso nos stories para chegar na sua resposta. Sim. E uma pessoa falou comigo o seguinte, nossa, não aguento mais lidar com um colaborador, eu preciso de contratar um gerente. Na cabeça dela, o problema dela é que ela não sabe lidar, então um gerente saberia lidar. E eu falo o seguinte, mas vai lidar com qual tipo de problema? Que se fosse processual, fulano chegar no horário, vir de uniforme, chegar maquiado, atender bem o cliente, você saberia fazer, sim, se você desenvolvesse habilidade de liderança. Só que antes de liderar alguém, você tem que liderar a si mesmo. O problema não é quando eu estou bem e eu consigo te tratar bem. O problema é quando eu estou pressionado por um problema, por um colaborador, por um cliente, por uma conta, por uma dívida, por um relacionamento ruim. E aí, quando eu te espremo, o que sai de lá de dentro? Aí é que tá. Então, quando a gente trabalha inteligência emocional, a gente trabalha os pilares de autoconhecimento, autoconsciência, clareza e constância. Então, por que eu trabalho primeiro com autoconsciência, com autoconhecimento? Por quê? Se eu falo com você, enquanto cruzeirense, que você é Maria e você não se dói, é por quê? Porque para você isso não faz nenhum sentido. E é verdade. Né? É mesmo quando eu te xingar de careca, você vai falar assim, mas eu sou, velho, porque você tá me xingando, isso não me dói. Sim. Então, na verdade, os gatilhos armados, o que você vê, o que você não gosta, tem tudo a ver com o que você viveu. Então, a inteligência emocional é, eu sabendo quem eu sou, pontos positivos e pontos negativos, eu tiro esse telhadinho barulhento de qualquer
qualquer pedrinha faz barulho. Ah, Maria, ah, careca. Ah, Sim. você fala, pô, eu já sei quem eu sou, né? Vamos supor que eu te chamo de, sei lá, de invejoso, que Sim. todo mundo acha que é pecado, que não pode sentir inveja, e todo mundo sente inveja em algum nível, porque é um sentimento Claro. inerente do ser humano, as pessoas não sabem identificar, porque elas são analfabetas emocionais, elas se doem com tudo e aqui elas reagem emocionalmente. A inteligência emocional é sabendo quem eu sou, entre o que acontece e como eu reajo, tem um espaço. E nesse espaço eu escolho como reagir. Isso é a sabedoria do autodomínio, que a Bíblia traz, e do autocontrole. Então, porque nananana, calma. Como é que tá meu estado de indução? Eu tô com raiva. Então, Gustavo, não vamos conversar porque eu tô com raiva e eu vou te ofender. É melhor a gente conversar no outro momento. Isso é inteligência emocional. Porque a emoção, ela vai vir. E ela é um motor propulsor autônomo, você não controla. Não vou ficar com raiva, não vou ficar com raiva, puf, matei. Ah, eu não queria, quando eu vi eu já tinha feito. Isso é emoção. Sim. Porque dentro da nossa mente, é o que eu ensino enquanto neurocientista, nós deveríamos conversar de córtex para córtex, que é o racional. Mas nós conversamos da parte inferior do cérebro para cima. Então, passa pelo sistema límbico. Lembra que eu te falei do pano de fundo? O que é o sistema límbico? É o meu sistema emocional. Exato. Como é que está o meu pano de fundo? Eu estou com raiva porque eu fui suspensa da empresa, porque eu tomei uma advertência. E eu chego em casa e o marido quer discutir uma questão, mas eu já estou com um pano de fundo com raiva do que aconteceu na empresa. E como que vai ser a minha reação? Explosiva, porque eu não mapeei como eu estou para falar, meu amor, não é um bom dia da gente conversar. Minha empresa hoje foi difícil, eu fui chamada a atenção pelo meu gerente, eu não tô bacana se a gente conversar agora, eu vou te ofender e eu te amo, eu não quero te ofender. Isso é inteligência emocional. Então, apesar da emoção ter vindo, eu verbalizo, fiquei com raiva, eu vou gritar. Não dormi bem à noite, eu vou me irritar. Tô com fome. Quem que fica com raiva quando tá com fome? Um monte de gente. Mas não percebe que tá com fome e começa a ficar com raiva. Por que você tá com raiva? Mapeia. Nossa, acho que eu tô com fome. Deve ser isso. Quando eu tô com fome, eu fico com raiva. Isso é autoconhecimento. Sim. E aí você consegue, quando o mundo te pressiona, escolher como reagir. Tá? Então, para isso, eu preciso de autoconhecimento. Alfabetização emocional, eu preciso de ter autoconsciência. O que eu estou pensando? Por quê? Porque antes de ofender alguém, e você só ofende ou desrespeita alguém, porque você se ofende e se desrespeita. O respeito você dá a alguém porque você dá a você. A honra você dá a alguém porque merece, mas o respeito é porque você se respeita. Enquanto uma pessoa desrespeita a outra é porque ela não se respeita. Você só tem coragem de fazer com o outro o que você faria com você. Então, quando eu te xingo, é porque eu me xingo. Quando eu te critico, é porque eu me critico. E as pessoas não conseguem traduzir. O ser humano é extremamente previsível. Quando mais você vai entendendo de um padrão de comportamento humano, mais você consegue ter previsibilidade da atitude do ser humano. E usando isso na liderança, no seu relacionamento, nas vendas, como líder, como empresário, como mãe, sim, você consegue evitar tanto problema. Só que esse conhecimento que eu tô te falando, ele tinha que vir na escola. Olha eu querendo ser presidente do Brasil de novo. Não, vai ser um dia. Para colocar isso na escola, chamando os pais, pra gente ter adultos com inteligência emocional construída lá, ó. Como lidar com coleguinha, igual tá vendo, você viu que veio uma lei aí agora para proibir o celular na escola? Sim. Eu falo o seguinte, extremamente benéfico. Só que se ela for por imposição, vai dar rage, sim, como diz meu filho, vai dar rage. Porque eles estão acostumados a ficar dentro de casa e o pai e a mãe deixam. Quem é a escola para proibir Exato. Aquele telefone? Então, na verdade, tinha que haver um trabalho de conscientização. Quando a gente mostra hoje vários desvios que estão sendo feitos de foco, dei um treinamento na minha empresa agora, parei a operação de 3 a meio-dia, um treinamento de vendas no dia do vendedor, dia 1º. Então, tinha 120 vendedores assistindo o treinamento. Sim. E eles não conseguiam prestar atenção. Perderam a habilidade do foco ou não construíram a habilidade do foco? Porque foco é uma habilidade socioemocional de uma personalidade específica, que é do lado esquerdo do cérebro, que não é o meu caso. Mas quanto mais você lê, quanto mais você assiste um vídeo maior prestando atenção, mais você vai, igual você pega músculo e vai ganhando músculo, sim, você vai ganhando a musculatura do foco. Exato. E a galera tá sem foco nenhum para assistir um treinamento de 3 horinhas. Eu falo, gente, eu ficaria o dia inteiro aqui ouvindo um treinamento e a maioria das pessoas dispersas. E no final do treinamento eu falei com ele, infelizmente, nem todos vocês têm maturidade e foco para absorver essa quantidade de ensinamento que foi passada, porque é isso que a gente precisa para desenvolver. Então percebe que isso depende da autoconsciência? Claro. Aonde, por supor, eu sou
filha de apicultor, meu pai vendia mel na feira, dava curso no Senar, minha mãe vendia coisas do Paraguai. Eu sei da minha realidade, do meu ecossistema. Se eu quero ser mais do que isso daqui, eu não posso continuar no mesmo ecossistema e nem fazendo as mesmas coisas. Eu tenho que fazer o que as outras pessoas não fazem. E aí é que tá. A pessoa não tolera a atitude, a vida financeira dela, a vida relacional, mas ela não faz nada para mudar. Para poder mudar. Ela não quer pagar uma devolutiva comigo, um investimento, para te dar um start, para te mostrar quem você é, para te falar, você é foda, você vai dar conta, faz. E a pessoa fala assim, vou me organizar financeiramente, nesse exato momento eu não tenho dinheiro. Eu falo assim, não estou falando de dinheiro, estou falando de valor. Isso vai mudar a sua vida. Claro. Se você fizer isso agora, daqui 30 dias, você tem dinheiro para pagar 3 disso. Mudanças acontecem rápido. Mas as pessoas não têm essa autoconsciência. Por isso que só a inteligência emocional, ela não se sustenta. Claro. Ela é um processo de construção. Para chegar na inteligência emocional, eu tenho que passar pelo autoconhecimento. Sobre autoconhecimento me vem a palavra autoestima. E aonde eu quero chegar? Quem é que não conhece um casal, seja da mesma idade, seja o mais novo ou mais velho? Isso acontece muito e eu percebo muito com essa geração atual, que já está ali na casa dos 30, chegando nos 30, e que pertence à mesma geração da qual eu faço parte. Gisele, eu percebo que a baixa autoestima é algo nefasto para qualquer pessoa, seja homem ou mulher. Uhum. E isso dentro de um relacionamento. Quando existe um parceiro ou uma parceira que tem uma autoestima muito elevada, que é muito autoconfiante sobre si, e do outro lado existe uma pessoa completamente ao contrário de todas essas características citadas que um parceiro ou uma parceira possui, isso vira uma bola de neve em relação à questão de vários problemas, que vão ser criados por conta da baixa autoestima dela ou dele. Como corrigir isso? Vamos lá. A autoestima é diferente do que as pessoas imaginam, né? A gente vai na raiz do cerne da questão aqui, não tem nada a ver com o lado de fora. Se você depender de estar com o cabelo escovado para ter autoestima, você vai viver altos e baixos. Sim. A autoestima está totalmente ligada à identidade do autoconhecimento. Se eu sei quem eu sou, que é a base da minha identidade, quem sou eu sou capaz de fazer. Quando eu sei quem eu sou e sou capaz de fazer, eu tenho crença de fazer, de capacitação, eu tenho. Então, identidade, fazer e ter. As pessoas hoje invertem. Para ela ter autoestima, ela tem que estar com a bolsa da Louis Vuitton, com o cabelo escovado, com uma roupa de marca. Quanto mais marca pendurar no corpo, menos autoestima tem, ok? Sim. Ela tem que colocar algo de valor para ter valor. É aí que tá. Sim. Então, hoje, quando a gente vai entender nesses comportamentos humanos, você vê que está muito ligada a colocar valor em mim de algo externo. Quando nós pegamos um casal e temos alguém autoconfiante porque ele está fazendo e está vendo que ele é bom no que ele faz, simples assim, ou porque ele já tem uma personalidade executora que tem habilidade socioemocional de autoconfiança forte, possivelmente uma mãe brava. E aí você pega essa pessoa com a baixa estima porque ela não sabe quem ela é. Então, quando ela vê ele fazendo, inclusive eu recebi uma mensagem esses dias de uma pessoa que está nessa situação, ela falou, minha autoestima está no chão. Eu falei, quem é você? O que você está falando aqui dentro de você. Porque quem sou eu é que tá assim, eu não sou boa igual ele, ele faz, eu não consigo fazer, eu sou burra demais para fazer isso. E daí o marido às vezes até fala assim com a esposa, vem pro escritório, vem trabalhar comigo. Mas ela não se vê capaz, porque ela não se conhece e não sabe do que ela é capaz. Então, essa baixa identidade, com um detalhe muito importante, essa informação é nova, eu acho que eu não te trouxe nas últimas conversas, porque eu peguei nesse curso com o Gabor Maté. Sim. Ele fala que de 0 a 7 anos, o seu cérebro está numa frequência que chama teta. Nessa frequência é como se a criança estivesse em hipnose. Então, se o pai falou, burro, não vai dar para nada nunca, preguiçoso, desorganizado, o que ela carrega no inconsciente dela é, eu sou burra, então eu não posso ir para o consultório. Eu não sou tão boa assim. Tudo que eu faço errado. Eu sou desastrada. Eu tenho uma amiga que onde vai, ela deixa um copo cair. E toda vez que ela deixa, ela fala, se não quebrar um copo, não sou eu. Cara, assim como tu pensas, tu és. O que você está dizendo de você, pessoa? Então, essa autoestima está muito ligada à autoconsciência que não está ativada. O que eu tenho dito ao meu respeito? O que lá dentro eu acredito sobre mim? Porque é o tanto que eu me estimo. E aí a gente vem na Bíblia, a maior próxima, assim como a ti mesmo. Peraí, você não se ama. Você tá aí dentro se chamando de burro. Sabe quando a pessoa erra, ela fala, burro, retardado. Ela tá xingando ela.
Nós temos aqui um desvio de autoestima. Exato. E aí nós vamos para um problema gigantesco que acontece no casamento. Quando menos autoestima eu tenho, menos eu me amo, menos eu acho que eu sou capaz, menos identidade de crença, de capacitação e de fazer eu tenho. E daí aproxima uma mulher, nesse homem subconsciente, extremamente inteligente. O que acontece com essa mulher de baixa estima? Morre de ciúme. Porque o ciúme ele advém de uma insegurança através da comparação de que o outro é melhor do que eu, portanto, ele vai gostar mais dela do que de mim. Então, quando a pessoa fala, ele é muito ciumento, eu falo, inseguro, baixa estima. O ciúme vem de uma insegurança. Quando você é seguro de você, você fala o seguinte, eu estou com você porque você me ama e eu te amo e nós estamos juntos. O dia que eu não quiser mais, eu não estou. O amor, ele é uma liberdade, não uma prisão. E é isso que as pessoas interpretam errado. Por quê? Porque lá na infância, ela tem a visão de casamento dos pais, da tia, claro, dos avós. E tem pessoas que nasceram em lares onde nem o pai existia. Onde cada irmão é filho de um pai diferente. Onde o pai sumiu, foi comprar jornal, comprar cigarro e sumiu, né? Aquela historinha. E aí, qual que é a visão que ela tem de relacionamento? Ela tá carregando uma crença de que homem não presta, de que todo homem trai, de que homem é vagabundo, de que homem... E por isso que a gente, no autoconhecimento, volta lá atrás. Qual é a crença que você tem disso? O que você viu sobre casamento? Por que você tolera essa relação? Porque a gente busca o que é familiar. Então, se às vezes a criança interpretou que o pai brigava com a mãe e achava aquilo normal, a hora que ela arrumar um marido que grita com ela, ela vai achar familiar e vai continuar. Não, mas meu pai gritou com minha mãe a vida inteira, isso é normal. Ela verbaliza, não, mas é inconsciente. Tá tudo bem. Amanhã ele tá melhor. É a visão que ela tinha do que acontecia na infância. Sobre a sua vida como empresária, mentora e palestrante. Você tem uma rotina altamente concorrida em relação às suas próprias agendas, em várias searas diferentes. E eu queria saber de você, como é que você faz para poder administrar tudo isso? Olha, graças a Deus, enquanto empresária, eu tenho um sócio, que é o meu marido, há 15 Melhor anos. Sócio impossível, há 15 anos né? A gente senta assim, ó, igual tá eu e você. Eu acho que é por isso que dá certo. Claro. A gente tá junto há 24 anos, né? Namoramos, noivamos e casamos com um ano só. Ué, isso que é então, amor, gente. É 23 anos de casado. Às vezes o povo namora 10, 15 anos, depois casa e separa. Eu falo, meu Deus, que test drive ruim foi esse. Exato. Só deu certo no test drive. A hora que comprou o carro, achou ele ruim. Enfim. E aí, assim, enquanto empresária, eu tenho as minhas funções estabelecidas dentro da empresa. No início foi difícil, foi uma relação conturbada. E quando a gente entendeu que dentro da empresa a gente é sócio, não é amor, não, lá dentro é Marcela e Gisele, você tem as suas responsabilidades, eu tenho as minhas. Então, vamos supor que na minha responsabilidade, por exemplo, de contratação ou de demissão, eu falo, eu quero mandar fulano embora, ou eu quero contratar tantas pessoas esse mês, mesmo ele sendo meu sócio, a tomada de decisão é minha. Na tomada de decisão, aonde ele define por uma medida, ou ele trabalha mais com a relação, apesar de eu ser do direito, ele que fica com a parte das leis, né? Ele é muito entendido do assunto. E aí ele fala, é a minha seara, é ele que toma a decisão. Eu falo, olha, meu ponto de vista é esse, mas se você está certo disso, decisão sua está tomada. Então, é um trabalho de confiança, onde eu confio nas suas habilidades, e se você errar, a gente está junto. Ele sempre fala isso. Olha, eu não tô pensando assim, mas vai lá, pode fazer, tamo junto. E esse tamo junto é na alegria e na doença, na riqueza e na pobreza, se der certo ou se der errado. Se perder dinheiro ou se ganhar dinheiro, tamo junto. Então, eu acredito que essa parceria na área empresarial, ela me deixa mais tranquila para exercer esse propósito de vida. Então, tem dia que eu vou para casa, igual semana passada eu tive um curso de 13 às 19. Eu falo com ele, de 13 às 19 eu vou estar fazendo um curso. Ele, beleza, tamo junto. Eu tô aqui na empresa, eu seguro os perrengues. Eu participo das reuniões, eu faço as coisas. Então, enquanto empresária, a gente divide bem isso aí. Eu fico bem tranquila, sabe? Portanto, eu quero, talvez, investir em novos negócios futuramente. Claro. Que eu acho que a gente dá conta. Enquanto mentora e enquanto palestrante, é de acordo com a agenda. Na mentoria, eu tenho mais demanda. Porque, se você virar para mim e falar o seguinte, Gisele, tem um horário para mim? Eu falo, hoje eu não tenho. Por quê? Porque eu preciso do seu horário disponível no primeiro horário da manhã ou no primeiro horário da tarde. Porque eu preciso de você descansado para falar 3 horas com você. A primeira devolutiva, ela é de 2 a 3 horas. Sim. E aí eu falo, então são poucos dias que eu vou ter 3 horas disponível para atender. Mas é onde hoje eu estou priorizando a agenda, porque as pessoas estão doentes. E aí, como eu tenho esse altruísmo, essa missão de vida... Eu vou te falar, Gustavo, se você falar comigo o seguinte, amanhã de manhã nós vamos fazer uma devolutiva sua, à tarde eu tô ótima. Porque você não sabe como eu me sinto bem... E é um trabalho para você. Em gerar uma transformação, a pessoa me ligar no outro dia e falar o seguinte, já dormi sem remédio.
nunca mais eu vou dormir com remédio, porque Legal. aquilo que você falou para mim fez sentido. Sabe? E aí eu me sinto extremamente assim, para isso que eu nasci. Sim. E aí o reforço desse propósito faz com que eu me sinta cada vez mais empenhada, motivada, dedicada, engajada nessa proposta. Porque eu vejo um retorno muito rápido. Sabe? Então, a gestão de tempo, ela tem que existir. Eu já fiz vários cursos de gestão de tempo, porque a gente procrastina muito, sabe? Principalmente se tiver tempo sobrando. Assim como você faz uma coisa, você faz todas. Então, veja bem. Gisele, tem um trabalho da escola lá atrás, lá na memória, para entregar daqui uma semana. Que dia que eu fazia? Um dia antes. A prova é que dia? Daqui 15 dias? Um dia antes. Nossa. O dever é um dia antes. Aí ia dar ruim. E isso é um padrão de comportamento. Quem age desse jeito na vida adulta vai agir do mesmo. E aí essa pessoa procrastina até o prazo dela acabar. Então, qual que é a melhor coisa? Você se dar um prazo menor. Claro. Como que eu faço gestão de tempo quando eu saio da academia? Eu saio da academia 8 horas, 8h11 eu estou em casa. Até 8h30 eu tenho que estar na mesa de café da manhã. Até 8h45 eu tenho que estar saindo pela porta para estar na empresa às 9h. Então, eu sei quanto tempo eu posso ficar sentada na mesa, porque eu amo café da manhã. Amo, por mim eu ficava uma hora sentada. E é a principal refeição que nós temos no dia. Ai, mas eu amo, e meu marido faz cada café maravilhoso. Eu falo, posso tomar 3 xícaras de café? Depois não pode, tá na hora, vambora. Mas eu amo, por isso que eu amo café de hotel, porque a gente fica lá um tempão. Dá pra ficar tranquilo. Mas a pessoa não faz essa gestão de tempo. Ela marca as horas, mas não marca os tempos onde ela procrastina. Porque se ela tivesse tempo, ela não ficava arrastando o dedinho no celular de manhã. Ela faria com diligência cada etapa da vida dela. Entendeu? Vivendo no momento presente. Não é tomar café fazendo isso aqui, ó. É tomar café assim, ai, que cheiro de café. Não tô sentindo o cheiro do café ainda não, você sabe, né? Mas sentir o cheiro do café, comer, tentando saborear os alimentos, olhando a vista lá da janela, ou sentindo a brisazinha que de manhã tá fresquinho, conversando com a pessoa que tá do seu lado, ou fazendo o planejamento do dia. Sim. Não, hoje o que que eu vou fazer, qual o problema que eu vou resolver de manhã. Eu acho que isso tá faltando na vida das pessoas, momento presente. Isso daqui é uma droga que virou um vício, assim como o jogo do tigrinho virou um vício, e o povo tá buscando um monte de vício e abandonando a si próprio. Sim. É isso. Nós estamos nos abandonando à mercê do automático, acordando, fazendo, indo, às vezes até indo na academia, mas não tem meta, não tem clareza. Quanto que eu vou perder de gordura, quanto que eu vou ganhar de massa, quantos ovos que eu tenho que comer para isso, quantos litros de água eu já tomei hoje. E aí reclama, minha vida tá ruim. Eu falei, lógico. Não tá fazendo nada para poder mudar. Você não tá fazendo nada por você. Exato. Entende? Gisele, em relação ao que a gente conversou anteriormente, bem no início do nosso bate-papo, voltado para os primórdios da sua vida, até os dias de hoje, como você classifica a sua história? Se eu fosse dar um nome para minha história, eu ia dar um nome, não de superação, porque eu não tive nada que eu falo o seguinte, foi horrível, que eu tenho que superar, mas uma história de quebra de ciclo, no seguinte sentido. Como eu te disse, eu tenho 4 irmãs. E meus pais têm gerações semelhantes ao que eram a geração deles, né? Aquela mãe, aquele pai que entendia que educar era bater e tudo mais. Meu pai me bateu muito, mas eu aprontei muito. Então, eu entendo que na minha adolescência eu agradeço a eles por ter apanhado. E meu pai, toda vez que me batia, ele abria a Bíblia e falava, filhinha, eu estou te batendo porque a Bíblia fala que a vara é para as costas do tolo. Então, meu pai muito, muito cristão, minha mãe também, eles citam muito Bíblia. E eu entendia que ele estava fazendo algo de forma racional, entendendo que ele estava fazendo o melhor por mim, que é colocando limites. E a criança, quando é colocada limite, ela se sente amada. Se você deixa uma criança fazer o que quer, ela fala o seguinte, ele não importa comigo, é porque ele não me ama. Então, por isso que eu faço o que eu quero. Eu como o que eu quero, eu jogo o tempo que eu quero. Então, o limite para a criança, ele é uma linguagem de amor, ela precisa desistir. Mas eu entendo que, assim, não estou falando de financeiro, porque claro, eu tenho minhas irmãs todas, graças a Deus, todo mundo foi para esse lado do empreendedorismo, todo mundo muito bem sucedido. Está vendo como é que a infância que te proporciona fazeres domésticos, ela gera crianças, adultos mais resilientes e mais esforçados, com limiar de frustração mais baixo, que não é o caso dessa geração que veio aí, onde a mãe está tirando a roupa do corpo para dar um iPhone para o filho de 11 anos, né? E eu não concordo, mas enfim. E aí eu olho com relação à parte emocional. Com relação à criação de filhos, com relação a buscar algo que eu não quero repetir o padrão. Não é que eu vou brigar aqui porque pais batem em filhos ou não. Cada um faz o que acha melhor. Mas dentro do estudo que eu vejo hoje, com 2 adolescentes em casa, eu prefiro trabalhar criando
filhos inteligentes emocionalmente. E você não ensina inteligência emocional desrespeitando, gritando, batendo, arregalando o olho, xingando. Então, isso para mim é a quebra de padrão. Então, eu entendo que essa busca que eu tô tendo de conhecimento no nível que eu busco, você sabe que eu estudo muito, eu não paro de estudar. Novembro, agora eu estou indo para um outro curso para entender o futuro da psicologia. A Gisele é psicóloga, não sou, mas me sinto como tal. Claro, tem todo direito. E muitos psicólogos já compraram o meu curso, né, o Método Energisa, por causa desse aprofundamento que eu fiz. Então, eu entendo que é uma quebra de padrão da visão emocional, onde eu sinto que hoje eu consigo somar na vida do meu pai, somar na vida das minhas irmãs, através da transformação que eu me permiti ter, porque não é sobre ver defeito nos outros, é entender que aquele padrão de comportamento ele vai te gerar um problema. Então, se eu me permitir mudar, me deixa te ajudar a mostrar como fazer. E aí isso depende muito da humildade, principalmente quando é dentro de casa. Porque não é todo mundo que te aceita ou que fala o seguinte, ela é fingida, ela fala, mas não vive. Isso dentro de casa é uma coisa normal de fazer. Mas não me incomoda, tá? Eu acho o seguinte, se você teve uma visão minha e eu recebi esse feedback, eu preciso com alta responsabilidade falar, por que você teve essa visão minha? Qual a atitude que eu tive que te deixou pensar isso de mim? E não achar que eu sou perfeita porque eu estou estudando. De forma alguma. Nem no meu casamento, nem enquanto mãe. Até porque dentro de casa eu sou extremamente criticada. Eita. Porque eu não posso ficar brava. Se eu ficar brava, eles falam, inteligência emocional. Eles jogam na sua cara. Eu sou mãe, eu tenho que ser chata. Mãe chata, filhos prósperos. Né? Então, assim, eu tenho que ser mãe, eu não sou sua amiga. Então, deixa eu obrigada. Isso aqui tá errado mesmo. Você precisa evoluir nisso daqui. Mas é sobre isso. É sobre entender que o que eu vivi faz parte da minha história. Mas não tolerar o meu padrão de comportamento que tem a ver com a minha história mudou minha história. Claro. É isso daqui. Tá, e aí foi no momento que eu entendi que as minhas emoções, por conta dos traumas vividos, elas não iriam me trazer para onde eu estou. E eu posso te afirmar, se há 7 anos atrás eu não tivesse dado esse passo dessa jornada do autoconhecimento, com essa vivência, eu não sei se hoje eu estaria casada. Eu não sei se hoje os meus filhos seriam quem eles são, porque eu tenho muito orgulho da adolescência dos meus filhos, que até 25 anos é adolescente, não sei se você sabe, porque não tem formação de córtex pré-frontal ainda, então capacidade de tomar a decisão é só após os 25. Então eu chamo eles de adolescente até os 25. Portanto, quando casa com 20, igual eu casei, eu falo, meu Deus, é porque o Senhor abençoou mesmo. Porque não tinha tomada de decisão pronta. Eu falo o seguinte, tudo isso é por conta de que um dia eu cheguei e falei, não quero ter esse padrão de comportamento de tudo gritar, de tudo xingar, de ser uma líder odiada como eu era, de estar sempre em discussão com o marido, arregalando o olho, brigando. E aquilo ali eu parei, dei um passo para trás e falei, o problema sou eu. Acho melhor eu buscar uma evolução aqui nessa área. E nunca mais eu parei. E eu falo, o seu mundo muda quando você muda, porque a gente não tem o poder de mudar ninguém. Então, mesmo o marido autoconfiante, com a esposa com baixa estima, ele não consegue mudar ela. Claro. Ele consegue elogiar ela onde ela é boa, para ela se amar onde ela é boa, e ele consegue exortar ela ali onde ela tem ponto de melhoria, pegando na mão dela e falando, vem junto, eu te ajudo. Né? Então, assim, no casamento, principalmente, é onde um é mentor do outro, porque normalmente as personalidades são complementares. Você vai ver uma mulher falante demais com um homem calado demais e vice-versa. Então, quer dizer que eles têm perfis complementares. Quando eles entenderem que um é o melhor mentor do outro e por isso a atitude diferente do outro te irrita, é porque ele tem ponto de melhoria que você deveria aprender com ele, isso seria uma soma maravilhosa, salvaria muitos casamentos, sabe? A pessoa fala o seguinte, mas ela fala, eu entendo bem. Eu falo o seguinte, é porque você não está falando na linguagem que ela entende. Você nem se conhece, você vai conhecer o outro. Tá vendo como é que tudo vai para o autoconhecimento? Claro. Autoconhecimento é libertador. E você sabe disso melhor do que ninguém, porque você passa isso com muita maestria para as pessoas. Gisele, em relação à nossa vida, existem datas muito marcantes que transformam toda a nossa existência aqui na Terra. Isso vale para situações positivas e negativas. Sim. Na vida profissional e na vida pessoal. Sobre datas, o quanto que o dia 19 de dezembro de 2005 e 30 de maio de 2010 mudaram a sua vida por completo? Menino, você fez o dever de casa. Olha só, muda por completo. Você acredita que quando eu dava aula na escolinha dominical, né? Eu nunca quis dar aula para bebezinho muito pequenininho, porque eu nunca carreguei nenhum bebê até eu ter o meu filho. Sim. Eu odiava carregar bebê novo, eu tinha medo daquilo quebrar. E falava o seguinte, não quero, né? Comecei a trabalhar muito cedo e não era sonho ser mãe. E aí, pasme você.
quando eu engravidei do Arthur, que nasceu 19 de dezembro de 2005, eu estava no meu último ano de direito. E aí, quando eu fiz o exame lá da gravidez, eu lembro que eu sentei ali na... Como é que chama essa rua aqui, Jesus? Não, porque eu lembro como se fosse... Qual farmácia que foi? Ontem, não foi farmácia, eu fiz exame de sangue. Ah, tá. Essa rua aqui é a... Essa daqui é Bárbara Leodora. E a Vivo era ali na esquina, Telemix celular ali na esquina onde é a Vivo hoje, né? Eu sentei no muro e tinha um negocinho assim com o exame na mão. Eu falei assim, meu Deus, eu não queria ficar grávida. Pra que eu fui arrumar a menina agora? Eu já estava com 5 anos de casada, mas era o ano da formatura e eu queria muito ser juíza. Então, na minha cabeça, eu tinha que dedicar aquilo para estudar, para ser juíza. Mas o que acontece com a gente não entende. Deus já escreveu a história toda lá na frente, né? E aí, o Arthur nasceu e minha mãe estava no hospital comigo e eu falava com ela, ele tá chorando. Ela, é fralda. Aí 5 minutos depois ele tá chorando. E agora é o quê? Agora é peito. Eu acabei de dar peito, tem que dar peito de novo. E aí aquilo para mim foi uma nova Gisele que nasceu, porque eu não conhecia a Gisele mãe. Cara, curso de mãe tinha que ser igual curso de noivos, tinha que ter curso de mãe, a gente não tem. Sim. E eu acho que o Arthur, a gente entrega sempre o melhor, né, para os nossos filhos, erra tentando acertar. E o Arthur foi o primeiro eu acho que ele sofre mais do que os outros. E ele veio numa época nossa que a dificuldade financeira era maior. Mas a gente deu para ele o melhor, mas hoje eu vejo a personalidade refletida dele, refletida no que ele viveu. Mas eu era nova, eu tinha os 25, o fatídico amadurecimento do córtex. Quando o Matheus veio, eu estava com 30. Aí eu já era adulta, eu já tinha saído da adolescência. E com o Matheus foi outra Gisele. Então, o filho da primeira mãe não é o filho da segunda. Com certeza. Mas tanto o Matheus quanto o Arthur, eles foram profetizados. O Arthur, 1 ano antes, eu recebi uma folhinha de um missionário, que foi um cliente que eu atendi na loja, e ele escreveu assim, 1 ano antes. No final de 2005... Meu Deus. Tá lá no álbum do Arthur. E eu até me emociono, porque ele escreveu assim, ó, no final de 2005, terás em seu colo a resposta de Deus. Todo mundo busca a resposta. Sim. Mas a gente não para pensar, resposta minha ou de Deus? O que você quer para sua vida? Porque eu quero a vontade de Deus. Sim. Né? Então, assim, se não deu certo é livramento, se deu certo é permissão. E a gente tem que viver na dependência dele. E aí eu coloquei isso no álbum do Arthur. Não muito diferente. Quase 2 anos antes do Matheus, a gente estava numa situação financeira muito difícil. 2 anos antes do Matheus nascer. E esse mesmo missionário, quando foi orar por nós, ele falou o seguinte, eu estou vendo uma casa enorme, de piso alto e piso baixo, e você está no piso alto, com o pequeno no colo. Eu, não, Deus, eu não quero filho, eu preciso de dinheiro. De novo. Eu não tenho dinheiro para comprar casa, eu preciso de dinheiro. E ele profetizou o Matheus. E quando nós compramos essa casa, a de hoje, que eu moro hoje, eu já estava, eu acho que estava com tipo 6 meses. E aí o Matheus nasceu um dia, a gente mudou para casa na sexta, no sábado fez a mudança, ele nasceu no domingo. Só que na profecia do Matheus ele escreveu assim, ele vai ser a chave da promessa. E toda a nossa prosperidade financeira veio após o Matheus. Então a minha história ela é muito construída em cima de promessa, de oração, de Deus provendo o melhor. E aí é o que eu te falo, todos os altos e baixos que a gente viveu, em 2015 a gente praticamente faliu. Marcelo teve um episódio de depressão muito profundo por conta disso. Por conta disso, do que viveu, eu tenho, sim, uma antipatia pelo governo que provocou isso, porque, para mim, foi uma coisa que quase acabou com a minha vida. Tem todo direito. E aí, nessa época, o que sustentou a gente foi a fé. Porque mesmo que você tenha os melhores pensamentos e seja extremamente positivo, se você não tiver fé que tem alguém maior cuidando de você, você desmorona. Porque enquanto empresário, a gente vive muitos altos e baixos. Mês passado, nós perdemos 9 dias úteis por conta de problemas sistêmicos, e quando falou o seguinte, resolveu o problema, a CEMIG veio e dei manutenção no poste, eu perdi mais 1 dia. Você fala assim, Senhor, parece o Chicó, tô rico, tô pobre. E a gente sempre falou isso, porque todas essas adversidades que vieram nos ensinaram alguma coisa, mas na hora a gente não quer aceitar. Por que eu tô vivendo isso, né? E a gente falou o seguinte, nós fizemos muita adversidade, 15 anos de empresa, muitas adversidades, mas todas trouxeram lições preciosíssimas. Mas a fé, acima de tudo, por conta de todas essas experiências dos meus 2 filhos, que não foram planejados, nenhum dos 2,
mas foi no momento que Deus determinou. Claro. E então tudo que acontece lá na empresa, às vezes é uma pessoa, uma peça-chave da operação que a gente não pode perder. As meninas falam, mas fulano vai sair. Eu falo assim, Deus sabe de tudo. Foco na solução. Sim. Sempre assim. É livramento, foco na solução. Porque Deus escutou conversas que nós não escutamos. Se você não tiver fé de que tem algo maior te sustentando, você surta. Porque a vida ela tem muitos momentos, muito mais momentos difíceis do que felizes. E por isso que a gente glorifica tanto as nossas vitórias, porque nós sabemos o sabor da derrota. E eu te falo, sabe o que pra mim faz mais sentido? Porque todo dia, sem brincadeira, a gente tem uma surpresinha, né? Tipo Kinder Ovo, uma surpresinha do dia. Nunca sabe que vem. A frase que faz mais sentido pra mim é: em tudo dai graças. Tá péssimo, em tudo dai graças. Tá quebrado, o prejuízo de 300 mil, em tudo dai graças. Porque a gente tem que crer que tem algo maior sustentando a gente. Então, eu acho que hoje a minha vida ela tá muito ancorada nisso. Hoje eu não estou frequentando nenhuma igreja, mas eu tenho uma estrutura, um pilar muito grande de fé na minha vida e de experiências muito fortes com Deus. Então, eu falo o seguinte, não é sobre a igreja, não é sobre religião, é sobre servir um Deus que, de fato, nunca te abandonou, sabe? Então, assim, eu conheço muito de Bíblia, eu sei aonde eu estou errando com relação a não congregar, mas, acima de tudo, eu tenho as minhas experiências, as minhas orações, os meus momentos que eu converso com Deus, e quando as coisas dão certo, eu falo, ele gosta mais de mim, vocês estão vendo, né? Porque eu sinto um carinho de Deus na minha vida. E Mateus e Arthur são promessas de Deus. Que legal, que legal. Né? 2 filhos abençoados. Em relação à nossa vida, eu costumo dizer que ela é como se fosse um livro de páginas positivas e negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. E todo livro que se preze tem ali páginas, tem uma capa, tem um título, tem uma introdução e também tem capítulos. E, normalmente, os capítulos das nossas vidas são em formatos de pessoas, de histórias, de datas marcantes, de acontecimentos incríveis, positivos ou negativos. Na nossa vida profissional, quando você comprou a sua primeira empresa, deve ter sido uma data marcante, ou seja, um capítulo muito impactante e importante na sua vida. Como sua vida versão CNPJ. As datas dos nascimentos dos seus 2 filhos são 2 capítulos. Os seus 2 filhos são 2 capítulos, imagino, com páginas incontáveis em relação à quantidade de histórias que você possui com os 2. E na nossa vida pessoal, pelo fato dos capítulos serem em formato de pessoas, às vezes existem aqueles capítulos que são únicos e inesquecíveis. No livro da sua vida, o que você falaria e como você classificaria este capítulo que vai aparecer aqui agora na tela? Isso foi... Você sabe a história, né? Isso aí foi uma conquista pra gente muito grande. Em todo momento eu tinha fé que Deus não ia deixar acontecer nada de ruim. Sim. Todo momento. Mas meu pai passou por uma cirurgia do coração e mexeu com a família toda. Com certeza. Né? É uma cirurgia muito pesada, né? De peito aberto, de serrar o osso para acessar o coração. Mas você acredita que ele tem 79 anos? Nem parece. Pensa no velho forte. E minha mãe tem 69, linda, maravilhosa. Todos os 2 são muito lindos, muito jovens. Ele muito jovem, cheio de vida. Aí, quando teve o Dia dos Pais, foi logo depois. Eu falei, gente, poderia estar tendo o Dia dos Pais sem o pai, né? Então, foi um dia que eu tive a ideia de fazer essa camisa com abraço, né? Todo mundo fez o abraço atrás e os netos colocaram as mãos ali na frente. Que legal. Tá faltando Karina aí, né? Que ela não pôde vir, ela é de Corvelo. E os netos também, tá faltando o João Vitor e a Valentina, que são de Poli. Mas foi um momento pra gente muitíssimo especial de poder ter o nosso pai com a gente. Claro. E eu acho que ele vai durar muito ainda. Com certeza. Porque pensa no moço forte. E aí, quando ele operou, eu tive a oportunidade de ficar com ele lá em Belo Horizonte uma semana. E essa uma semana que eu fiquei com ele foi após o hospital. E quando eu fui ficar, eu falei assim, as meninas já ficaram no hospital, eu vou pegar a parte boa, né? Que é a parte no apartamento. E aí, não foi, passamos todas as noites acordadas. Todas as noites, as 5 noites acordadas. Ele não conseguia dormir porque ele estava tossindo, ele sentia muita dor.
E essas noites todas a gente conversou muito. Legal. E ele me contou várias poesias que ele sabe de cor, inclusive o livro dele de poesias está Que comigo. chique. E ele sabe de cor, ele tem uma mente muito boa, assim, antiga, né? A memória recente ele esquece tudo. Sim. Mas a mente antiga, ele canta o hino da França, ele canta Uau! várias coisas, e sabia todas as... Eu gravei várias vezes ele contando. E por várias noites a gente ficou comendo mexerica, esperando o sol raiar. E conversando. E são tempos de qualidade que a gente não se permite. Mas eu acredito que foi um momento muito importante para a gente valorizar pequenas coisas que a gente não valoriza, sabe? Sim. E ali eu valorizei. Foi um tempo muito bom com ele. E mais uma vez Deus provou o amor e o carinho dele com a nossa família. Ele tá ótimo, bom, andando na ilha, vai no centro-pé, já tá ótimo, com a válvulazinha do porquinho lá no coraçãozinho dele. E sobre essas pessoas importantes e marcantes na sua vida, nós estamos conversando aqui. Mas tem alguém que quer falar algo pra você e que vai aparecer agora nessa tela. Pode subir o som o mais alto possível para ela poder ouvir quem quer falar com ela. Devia ter trazido um lencinho. Não, que isso. Pode subir o som. É com muito prazer, muita satisfação que eu dirijo essas palavras a você. Fico imensamente contente de saber o trabalho que está desenvolvendo com muita garra, dedicação e amor. E eu peço ao nosso Deus e Pai que continue te abençoando muito, que você cresça a cada dia nesse trabalho que você vem desenvolvendo. Esses são os desejos do seu Pai. Eu peço a Deus a tua bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. É bonitinho demais, né? Ele é muito fofo. Ele fala desse jeitinho, E ele não parece muito que tem idade que bonitinho. você falou que ele tem. Menino, então, ele vai fazer 80 anos em janeiro. Ele tá muito bem, né? Claro. Isso gosta de uma abelhinha. Eu acho que é os ferrão de abelha que mantiveram ele assim, muito bem. Amo demais essa pessoa aí. Fez muito parte da minha história mesmo. Engraçado, né? Que eu falo o seguinte, ele que vinha me bater, sabe? Minha mãe ligava pra E ele. tem cara que era bravo. Ele era bravo. Nossa Senhora. Gisele aprontou e ele saía da cidade que ele estava dando curso e trabalhando e vinha aqui e me corrigia. Mas eu sinto o amor dele. O povo lá de casa fala que ele é meu puxa-saco. Que eu sou a filhinha E é preferida. mesmo ou não? Assim, as meninas falam que eu sou a preferida, né? Mas a gente tem, sim, um amor muito grande, um carinho muito grande um pelo outro. Sou muito feliz com meu pai. Defina essa conversa com uma palavra. Eu fiz a Gisele Mira chorar, bicho. Fez, nossa, a mulher sabe tudo de inteligência emocional, arquivo tudo. Confidencial aqui. Como eu consegui isso? Você tá falando a minha relação com meu pai? Não, defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa com uma palavra. Cara, então... Se quiser uma frase, fique à vontade. Você conseguiu extrair sentimentos aqui que eu não tinha parado para pensar. Feliz. Então, eu vou colocar como uma reflexão inesperada. Você me fez refletir em coisas para te responder aqui, que podemos falar que foi uma reflexão inesperada e marcante. Marcante. Obrigado por me permitir viver isso. Muito feliz. Você merece mais do que isso. Muito obrigado mais uma vez por ter aceitado. É sempre uma honra poder conversar com uma pessoa do seu tamanho em termos de grandeza profissional, como mulher, como mãe, como irmã, como filha e principalmente, claro, como esposa. Foi uma honra, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. E pela confiança, acima de tudo. Eu agradeço, parabenizo o seu trabalho. Valeu, muito obrigado. Que quadro lindo. Eu acredito que virão muitas pessoas aqui que vão contar histórias extremamente interessantes. Sim. Eu, como uma pessoa que estuda pessoas, eu sou apaixonada com essas histórias de superação, de resiliência, de força, né, e de emoções envolvidas. E quero te falar o seguinte, que é uma honra estar aqui e estou sempre à disposição. Se for para somar, crescer e contribuir, como eu disse Você sabe, antes. quando eu te chamo é sempre coisa boa, não é coisa ruim. Você pode contar comigo, tá? Valeu. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. Tamo junto, Gisele Mira, foi uma honra te receber aqui no Histórias e Memórias, que hoje eternizou a história e criou memórias com Gisele Mira, essa mulher que é sinônimo de exemplo e muito grande para governador Valadares e um dos capítulos mais lindos quando a gente pensa em imponência e grandeza de mulheres da nossa cidade. Vou ficando por aqui, um grande abraço e claro, você já sabe, tem um compromisso marcado comigo na próxima terça-feira com mais um Histórias e Memórias aqui, conteúdo produzido pelo estúdio do canal A Show.
E aqui você já sabe, toda terça-feira é dia de eternizar a história de alguém que é renomado e conceituado da nossa cidade. Meu grande abraço a todos vocês e até uma próxima. Olha quem tá aparecendo. Toda bonitona, toda chique. E para finalizar, eu quero te dizer o seguinte. Na Bíblia fala que Deus não te deu o espírito de temor, de medo. Deus te deu o espírito de força, de ousadia, de poder e de mente sã, que significa que um ser humano, quando ele nasce, ele nasceu sem o modo medo ativado. Ele nasceu com o modo ousadia, que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Espero que eu tenha colocado mais uma sementinha dentro da sua cabeça, para que você comece a vigiar os seus pensamentos, levar cativo todo pensamento mau e escolher se programar mentalmente para que a gente possa se ver no topo. Até o próximo!